No Saber Direito desta semana, vamos aprender sobre direito de família. As aulas falam sobre o conceito e o paradigma do casamento, impedimentos e contratualização, dissolução, efeitos sucessórios e muito mais. As aulas são com o professor Rafael Arnaud. Olá, amigos que nos acompanham pela TV Justiça. Eu sou Rafael Arnaud, professor de Direito Civil, e durante esta semana você está acompanhando comigo um dos temas mais palpitantes dessa seara do direito privado, o direito das famílias, designadamente o tema Famílias de Fato. Na aula passada, você acompanhou comigo uma discussão sobre o Instituto do Casamento e como a regrativa desse mesmo Instituto do Casamento tem sido utilizada para suprir os silêncios legislativos do legislador quando, no que diz respeito, melhor dizendo, à união estável ou às famílias informais, famílias de fato, como vocês preferirem. Dessa forma, nós estudamos e passamos por diversos temas atinentes às famílias matrimonializadas, desde a capacidade para esse casamento, quando nós falamos que a idade mínima é 16 anos, de acordo com o artigo 1517 do Código Civil, e a sua recente alteração ao artigo 1520, trazida pela Lei 13.811, que já não permite em qualquer caso o casamento de menores de 16 anos. Falamos ainda sobre o processo de habilitação, desde o lançamento das proclamas, a busca pelo cartório. Falamos também sobre as modalidades especiais da celebração desse casamento. Por fim, entramos nas hipóteses de invalidade e inexistência, tudo isso relacionado ao casamento. Fizemos isso porque, como dito na aula passada, o legislador devotou muito mais atenção e tempo à regulamentação do casamento do que das famílias informais. Bastava, portanto, que nós olhássemos para o nosso Código Civil. E eu pedi a você que acompanhasse pelo seu Código Civil que me está vendo em casa. Enquanto no casamento nós temos uma regrativa que passa do artigo 1511 até o 1582, para a união estável, sobraram ali 5 artigos, do 1723 ao 1727, sendo que ainda 2 deles, um trata sobre a conversão da união estável em casamento e o outro sobre o concubinato. Assim, era natural que nós nos utilizássemos e vamos continuar nos utilizando das normas estabelecidas pelo casamento para, sempre que possível, fazer um cotejo do que nós temos hoje em sede de famílias informais. A verdade é que, constantemente, mostram as estatísticas uma notória diminuição dos índices de nupcialidade, de casamento, cedendo esse instituto, o casamento, espaço para as relações informais. Para se ter uma ideia, dados estatísticos governamentais apontam que metade da nossa população vive em união estável. O SENSEC, por exemplo, que é a Central de Dados do Colégio Notarial do Brasil, aponta ou apontou, em verdade, entre 2011 e 2015, um aumento de 57% das escrituras públicas que registram uma união estável, enquanto que, nesse mesmo período, o aumento para casamentos foi apenas de 10%. Podemos perceber uma pluralidade de variantes geográficas e históricas que conduziram à expansão dessas uniões livres. Os motivos para preferir viver em união estável, ao invés do histórico Instituto do Casamento, podem ser de ordem econômica, de ordem legal, de ordem ideológica ou até religiosa. É interessante notar que um autor português de nome Nuno de Saltecide escreve um artigo chamado Sobre o Direito de Não Contrair Casamento, como se houvesse mesmo um direito de índole negativa em que as pessoas que não desejarem buscar o matrimônio não poderiam ser negadas a possibilidade de formar família. O que no Brasil, como nós já sabemos e foi dito nas nossas 2 primeiras aulas, hoje é constituído através da união estável. Para compreender o Instituto da União Estável, como hoje a conhecemos, com tantos direitos e tantas discussões acerca dessa união fática, é necessário saber o seu ponto de partida, até que chegasse ao alcance da proteção constitucional que nós temos hoje, preservada pelo artigo 226, parágrafo 3º. Você já sabe
que o Código Civil de 1916 só reconhecia por legítima a família criada pelas justas núpcias, ou seja, pelo casamento. E qualificava como concubinato qualquer relação que fosse alheia a essas justas núpcias. Mas veja, o termo concubinato possui, portanto, um viés pejorativo, percebem? Se considerada a realidade social da época, ele era comumente utilizado para qualificar uniões clandestinas entre o homem e a sua amásia. Somente assim era possível naquela época, sabemos disso. Ou seja, a sua amante. Daí a ter um termo que hoje não é mais utilizado. Em verdade, o Código Civil de 16 fazia distinção em pelo menos dois modos de concubinato. Trazia-nos o concubinato puro e o concubinato impuro. O que era concubinato puro, professor? Concubinato puro era aquela relação entre o homem e a mulher que podiam se casar, mas não casavam por desejo. Veja, não havia qualquer impedimento para que aquelas pessoas viessem a ter um matrimônio, mas por vontade própria, eles escolhiam não casar. Esse era o chamado concubinato puro, que poderia se legitimar justamente pela ocasião do matrimônio. Mas nós tínhamos também o chamado concubinato impuro. E, pelo que você entendeu de concubinato puro, fica fácil compreender do que trata-se o concubinato impuro. Era aquela relação não eventual, repito, aquela época somente entre homem e mulher, que estavam impedidos de casar. Recaía sobre aquelas pessoas qualquer impedimento. Imaginem, por exemplo, que um deles havia sido casado. E, como vocês sabem, foi falado no nosso primeiro encontro, somente em 1977 tivemos a lei do divórcio no Brasil. Antes disso, falava-se em desquite. Essas pessoas desquitadas não podiam, por exemplo, casar novamente. Assim sendo, estariam em concubinato impuro. Também estariam em concubinato impuro qualquer daquelas que tentassem viver uma união fora dos limites desse casamento ou em afronta aos impedimentos trazidos a esse mesmo casamento. Passado o tempo, o que nós conhecíamos como concubinato puro foi reconhecido pela nossa Constituição Federal como a união estável. E o termo, por carregar toda essa carga negativa, foi de fato substituído. Parece-me que foi melhor assim. Continuamos com o Código Civil, entretanto, lá no nosso artigo 1727, a tratar do concubinato. Mas este concubinato que hoje temos no Código é, na verdade, o nosso antigo concubinato impuro. O concubinato puro, mais uma vez, ficou conhecido a partir da Constituição de 88 como união estável. Mas as coisas não foram tão simples quanto possa parecer por esse meu discurso. A união estável foi se constituindo em seus direitos através da jurisprudência. Vocês precisam notar que era muito difícil para o legislador, se ainda é agora, imaginem naquele tempo, a falar numa família legítima alheia ao casamento. Lembrem-se, nós tivemos durante muito tempo a obrigatoriedade, inclusive, do casamento religioso. É somente em 1890, com o Decreto-Lei 181, que o casamento civil passa a ser obrigatório. Havia, portanto, forte resistência àquelas entidades familiares, em verdade, podemos falar isso hoje, à época não poderíamos falar isso, porque não eram reconhecidas como família, criadas em qualquer outro meio que não fosse esse mesmo casamento. Mas, veja, as pessoas uniam-se independentemente disso. As pessoas uniam-se independentemente da lei prever a sua segurança ou não. E era necessário a todo tempo que o judiciário fosse se manifestando sobre essas uniões. Imagine que as pessoas que estavam unidas, em algum momento podiam se desvencilhar, tá? Em algum momento podiam dissolver essa união. E aqui várias injustiças foram perpetradas. Sim, porque naquela época, apenas o homem estava inserido no mercado de trabalho, os senhores sabem muito bem disso. Então, quando da dissolução dessa relação, que não se chamava de união estável ainda, mas ainda relação concubinária, no mais das vezes, o que acontecia era que todos os bens estavam no nome dele, o homem.
Devemos lembrar que o Código Civil de 16 falava, inclusive, que a mulher casada era relativamente incapaz. Lembrem disso. Mas aqui não estamos tratando de mulher casada, só para vocês entenderem os costumes da época que eu trago esse exemplo. Então, a dissolução dessa união estável, como eu dizia, claramente trazia muitos prejuízos às mulheres que nela estavam. Perdão, dissolução de união estável não, porque naquela época, como já foi dito, não se falava ainda em união estável, estaríamos tratando aqui do chamado concubinato puro. De tanto ser exigido pelas pessoas que estavam formando uma união como essas, um concubinato puro, o STF foi instado a se manifestar e editou, primeiramente, a súmula 380. Acompanhem comigo o que ela nos diz. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Estava a jurisprudência prevendo a possibilidade de que, embora não se reconhecesse como família, aquelas pessoas que constituíram um patrimônio conjuntamente, inclusive por vedação ao enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa, princípio geral do nosso direito privado, pudessem, ao fim dessa relação, tratar sobre a partilha desse patrimônio. Mas veja, o que acontecia com eles era uma espécie de sociedade de fato, era assim que a nossa jurisprudência entendia. Isso significava dizer que as pessoas precisavam demonstrar o quanto e como participaram na construção daquele patrimônio. Se hoje nós temos a ciência que não necessariamente a pessoa paga aquele patrimônio com dinheiro, mas ela pode ajudar esse patrimônio mesmo com os trabalhos domésticos, cuidando dos filhos, e isso também englobaria esse compartilhamento, essa ajuda na construção do patrimônio, naquela época as coisas não eram bem assim. Então, embora a legislação, ou desculpem, a jurisprudência, melhor dizendo, tivesse dado um passo à frente, ainda era muito pouco. Nomeadamente porque essas pessoas também não conviviam, em geral, sob o mesmo teto. Percebam, se elas quisessem conviver sob o mesmo teto, estando, sobretudo, em concubinato puro, teriam casado. Queriam mesmo era viver um relacionamento diferente. Foi aí, então, que o STF nos editou a segunda súmula, a súmula 382. Nos diz o seguinte: a vida em comum sobre o mesmo teto, more uxório, não é indispensável a caracterização do concubinato. Veja, o que nos dizia o Supremo Tribunal Federal era que não é necessário, não é requisito para o reconhecimento, naquela época, do concubinato, que essas pessoas convivessem sob o mesmo teto. A coabitação, pelo menos nesse sentido entendida, nós sabemos que dentro do Código Civil há outras vertentes para o termo coabitação, não era necessária a caracterização do concubinato. Essa súmula, não obstante seja muito antiga, continua sendo utilizada agora com a atualização. Não mais para o concubinato, mas sim para a união estável. Assim, se você possuir essa dúvida, tire-a desde agora. Para que seja caracterizada uma união estável e, portanto, se forme a chamada família informal ou família de fato, não é necessário que essas pessoas, os companheiros, estejam convivendo sob o mesmo teto. Quem nos diz isso? A súmula 382 do Supremo Tribunal Federal. Como as concubinas não faziam jus à verba alimentar, à verba alimentícia, era comum que, ao fim do relacionamento, ficassem numa situação de total desamparo. Percebam, estamos falando de uma época em que as mulheres não estavam inseridas no mercado de trabalho, repito. Então, elas foram buscando, elas mesmas buscaram, algum tipo de indenização por isso. E os nossos tribunais, a nossa jurisprudência, importou do direito francês uma solução que hoje parece desconsiderável, mas naquela época, e repito, eram elas mesmas quem buscavam essa solução, era tida como um avanço. Foi a chamada indenização pelos serviços prestados. Veja, talvez você que esteja me assistindo fique realmente incomodado em se falar que uma companheira, como hoje entendemos, poderia receber uma indenização por serviços prestados.
Isso também me incomoda. Mas nós não estamos falando nos tempos de hoje. Estamos falando de um tempo em que somente o casamento formava a chamada família legítima, que imperava o matrimônio. E entre sair sem absolutamente nada daquela relação e receber ao menos uma indenização, diante do panorama, era preferível que se recebesse a indenização. Dessa maneira, embora a legislação não emprestasse qualquer direito aos concubinos, a jurisprudência foi paulatinamente os construindo, retirando de pouco em pouco a pecha de relacionamento clandestino. Tais efeitos, contudo, eram apenas de índole patrimonial. Nada se falava sobre os efeitos pessoais dessas uniões concubinárias. Mas as coisas começam a mudar em 1975, quando a Lei 6.216 altera a nossa conhecida Lei dos Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, para incluir o parágrafo 2º ao artigo 57. E o que é que de tão novo havia aqui? Havia a possibilidade da concubina utilizar o sobrenome daquele homem com quem ela estava numa relação de concubinato, desde que esse concubinato fosse um concubinato puro. Relembrem a diferença. Com isso, o legislador começou a se sentir necessitado de atuação na seara das famílias de fato. Foi então que a Lei 8.971, de 1994, de autoria do então senador Nelson Carneiro, veio a regulamentar o artigo 226, parágrafo 3º da nossa Constituição de 88. Perceba, há um lapso temporal aqui. Estávamos falando de uma alteração de 75, portanto, pré-Constituição, e agora estamos falando de uma lei de 94, portanto, pós-Constituição. A união estável já estava prevista, agora não havia mais motivo para falarmos em concubinato puro e impuro, mas sim apenas concubinato, conforme o 1727 do Código Civil, ou união estável, conforme o artigo 1723 desse mesmo diploma e 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. Era preciso, portanto, uma regulamentação ao artigo 226, parágrafo 3º. E ela veio justamente com a lei que nós citamos, Lei 8.971, de 94. Aqui uma curiosidade. Havia um prazo estabelecido para que a união estável fosse reconhecida. De qual era esse prazo, professor? O prazo de 5 anos. 5 anos para que fosse reconhecida a união estável. Apenas esse prazo seria desconsiderado se houvesse prole comum, ou seja, se o casal gerasse filhos, e aí não havia necessidade de atenção ao prazo. Não preciso lhe dizer que a lei trouxe muitas críticas. Falava-se até de alguma discussão gramatical utilizada no texto normativo. Mas o tempo era verdadeiramente algo pelo qual se criticava. Imagine os senhores comigo. Alguém que durante 4 anos, 11 meses, 29 dias, está numa relação parecida ou assemelhada à união estável, porque nós só poderíamos chamar de união estável no dia seguinte. E nesse exato dia, um dos companheiros procura o outro e diz: olha, não tenho interesse em continuar. A partir de agora, sigamos cada um para o seu lado. Veja, em razão de um dia, deixaria-se de constituir ou se deixaria de reconhecer algo que, de fato, já era família. Não era, portanto, sopesada essa situação. Não era, portanto, equânime que assim continuasse. Foi assim que surgiu a Lei 9.278 de 96, de autoria da deputada Bete Azizi. Essa lei regulou a partilha de bens na união estável, coisa que a anterior não havia feito, e extinguiu o prazo de 5 anos para o seu reconhecimento. Aliás, é verdade, e é bom que se relembre, esse prazo continua extinto até a data de hoje. Quando nós formos falarmos dos requisitos da união estável, os senhores verão que, embora o artigo 1723 exija a publicidade, a continuidade e a durabilidade, não há um prazo estabelecido, como outrora, o prazo de 5 anos.
Posteriormente à Lei 9.278 de 96, ainda houve uma nova tentativa. Tratou-se do PL 2686 em 96, que buscava regular o prazo em 5 anos sem prole e 2 anos com prole do casal, ou seja, com filhos advindos daquela união. Mas isso não chegou a entrar em vigência porque logo veio o nosso Código Civil. É comum que ainda haja em vocês, embora já estejamos falando aqui no nosso terceiro encontro, alguma dúvida sobre a diferença entre a união estável e o casamento, nomeadamente porque a jurisprudência tem caminhado cada dia mais na aproximação desses institutos. Aclarando uma dúvida comum sobre essa real diferença, eu diria que eles diferem designadamente na forma em que se constitui, daí a nossa importância da aula 2, falando da constituição do casamento, e no modelo de prová-los. Claro, porque no casamento, aquelas pessoas que ingressaram, os cônjuges, terão uma certidão de casamento para comprovar. A união estável, entretanto, que saibam desde agora, independe de registro, independe de escritura pública, possivelmente, nesses casos, quando não foi feito um contrato, quando não foi feita uma escritura pública, não terá essa mesma forma probatória. Diríamos que o casamento e a união estável não são a mesma coisa. E, aliás, parecem não querer sê-lo. Mas, saiba de já, ambos fazem jus à mesma proteção estatal, segundo nos informa o artigo 226 da nossa Constituição. Dizendo isso, é necessário que nós entremos no requisito necessário ou nos requisitos necessários para que uma união estável seja reconhecida. E eu peço mais uma vez a vocês que acompanhem o que eu estou falando pelo Código Civil. Se você é um estudante de direito, provavelmente tem um com você em casa. Se não, e sabemos que a TV Justiça é assistida pelos mais variados públicos, pode encontrar no site do Planalto, muito facilmente. Vamos por lá. O artigo 1723 nos diz que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Olhando diretamente para os requisitos dispostos no artigo, nós logo nos deparamos com um deles que talvez seja estranho a quem tem acompanhado as decisões judiciais dos últimos anos, nomeadamente desde os dias 5 de maio de 2011. É que o artigo 1723 nos diz: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Mas, professor, e os casais de mesmo sexo? E os chamados casais homoafetivos? Esses não podem constituir união estável? Meus amigos, desde o dia 5 de maio de 2011, como eu lhes falei, o plenário do STF, sob relatório do ministro Aires de Brito, julgou conjuntamente duas ações. Eram elas a ação direta de inconstitucionalidade 4277, oriunda do Distrito Federal, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 132. Nesse julgamento, por 11 votos a 0, os ministros decidiram da interpretação conforme a Constituição Federal a esse mesmo artigo 1723, que nós lemos há pouco, excluindo a diversidade de sexos como requisito para a caracterização da família de fato. Como os senhores sabem, o controle de constitucionalidade feito em sede de ação direta de inconstitucionalidade produz efeito vinculante, efeito erga omnes. Mas não houve quem tentasse descumprir a decisão do STF, ou melhor, não faltou quem não tentasse descumprir a decisão do STF. Havia pessoas que informavam não poder celebrar aquele tipo de casamento. Alguns tabeliães se negavam a fazê-lo. Perdão, a celebrar aquele tipo de união estável. O casamento veio um pouco depois e nós já falaremos sobre esse assunto. Diriam que, por suas convicções pessoais, não podiam celebrar a união estável entre companheiros de mesmo sexo. Foi então que o presidente do Supremo Tribunal Federal resolveu enviar um ofício para todos os presidentes de tribunais de justiça,
relembrando, muito delicadamente, sobre o julgamento dessa ADI e seu efeito vinculante. E assim, ficava impossibilitado que qualquer serviço cartorário, ou mesmo um serviço cartorário judicial, tá? Cartorário judicial ou extrajudicial, se negasse ao reconhecimento das chamadas uniões estáveis homoafetivas, que passavam desde o dia 5 de maio de 2011, com o julgamento das duas ações a que fizemos menção, a ter os mesmos efeitos da união estável. Em verdade, a gente só fala em união estável hoje em dia, seja ela formada por pessoas de mesmo sexo ou de sexos diferentes. Mas, professor, e quanto ao casamento homoafetivo? Porque, se eu bem me lembro do julgamento, e você agora há pouco acabou de referir, esse julgamento cingiu única e exclusivamente sobre as chamadas uniões estáveis. Como fica, então, as pessoas de mesmo sexo que desejam se casar? Meus amigos, devemos lembrar que o nosso artigo 226, parágrafo 3º, mais uma vez falando nele, em sua parte final, diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Algo que é tratado pelo artigo 1726 do Código Civil. E é justamente nessa facilitação a que a lei fez menção que alguns juristas se ancoraram para buscar o reconhecimento também do casamento homoafetivo. Diziam eles, se a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento e a união estável entre pessoas do mesmo sexo é permitida, é, portanto, necessário que se facilite essa conversão da união estável para, agora, o casamento. E a quarta turma do STJ julgou, então, o RESP 1.183.378, oriundo do Rio Grande do Sul, dando provimento ao pedido de duas mulheres para que se procedesse à habilitação civil do seu casamento. O tema, todavia, continuava a gerar discussões sobre o alcance daquela decisão do Supremo, se de fato o casamento estava permitido, uma vez que esse era o mandamento constitucional de facilitação pela conversão, se esse casamento poderia se dar de modo direto ou não, se era preciso que as pessoas primeiro vivessem em união estável para depois buscarem essa conversão. Foi quando então o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, à época sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, editou em 14 de maio de 2013 a resolução número 175, disciplinando a união estável homoafetiva e o casamento civil das pessoas do mesmo sexo, impedindo, a partir dali, mais uma vez, que qualquer serviço cartorial se negasse a celebração sob pena de sanção. Assim, meus amigos, nasceu no Brasil o casamento civil entre as pessoas de mesmo sexo. Muito diferente do que ocorreu em outros países. Vários países conseguiram essa vitória para as pessoas de mesmo sexo através de legislação. Nós, até hoje, no dia em que gravo essa aula para vocês, somos o único país do mundo a permitir esses casamentos por via de portaria. O que, permitam-me dizer, é muito ruim, gera alguma insegurança jurídica para essas pessoas. Imaginem que amanhã o Congresso aprove uma lei que diz que esses casamentos não são mais possíveis. Muito claramente, o Supremo Tribunal Federal tenderá a declarar essa lei como inconstitucional. Mas isso levará um tempo, pessoal, gerando, como falei, insegurança jurídica às pessoas que estão nessa situação. O ideal, contudo, era que tivesse havido lei, mas não poderia continuar a situação em que estava. E assim, agiu o Supremo Tribunal Federal, decidindo dessa forma e permitindo, como já dito, o casamento entre as pessoas do mesmo sexo, entre os casais homoafetivos. Aqui eu peço um espaço para fazer uma indicação de leitura. Você que se interessa por esse tema, precisa conhecer a obra da professora Mariana Chaves, Homoafetividade e Direito, Proteção Constitucional, Uniões, Casamento e Parentalidade, um panorama luso-brasileiro, publicado pela editora Juruá.
Amigos, se o primeiro requisito da diversidade de sexos já não mais existe, ainda temos alguns outros a serem tratados. Afinal, no disse o artigo 1723, a união pública, contínua, duradoura, com a intenção de constituir família. Então, o que seria a união pública? União pública, meus amigos, é aquela que não é clandestina, que não se esconde dos familiares, que não se esconde dos amigos, que não se esconde da comunidade em sua volta. As pessoas, portanto, são reconhecidas onde convivem como companheiros, alguns até como cônjuges. É natural que as pessoas vivam em união estável e passem a dizer que são casadas. Muito comum essa prática. Mas percebam, não há dúvida na comunidade que os rodeia que ali existe uma família. Atente-se para isso. A união estável deve ser pública, nunca clandestina. A segunda delas, ou o segundo requisito, a continuidade. Todos nós conhecemos um casal que semana sim e semana não desfaz o relacionamento. Bem, esse tipo de relação sem estabilidade não é o suficiente para gerar todas as consequências que o reconhecimento de uma família de fato produz. Aqui nós poderemos falar em simples namoro ou até em um namoro qualificado, como tem sido tratado por alguma parte da doutrina e jurisprudência, mas união estável parece que não há. Na união estável, nós necessitamos da continuidade daquela relação. É óbvio que no tempo em que nós tínhamos prazo para a união estável, como falamos, que já foi de 5 anos, a continuidade gerava mais controvérsias. Porque imagine você, qual briga era capaz de fazer o prazo zerar do início e qual desenlace não era capaz de fazer isso, fazendo com que o prazo continuasse de onde parou. Hoje, como nós não temos mais esse prazo, já falado, falamos apenas em um outro requisito, o requisito da durabilidade. Professor, mas durável quanto? Falar em durabilidade sem me dar um prazo específico? Pois é, meus irmãos, de fato nós não temos um prazo específico. Tudo dependerá de caso a caso. Quanto no direito, nesse momento, é, portanto, relativo. Pode ser 1 ano, 2, 3. Há pessoas que vivem a vida inteira como namorados, sem fazer com que se veja naquela relação uma verdadeira família. Não há a confusão de contas, não há a intenção vivida no presente de constituir família. E por se falar em intenção de constituir família, esse é o nosso último, mais complexo e seguramente mais controverso dos requisitos. Isso porque, por se tratar de algo puramente subjetivo, é aqui que reside um grande fantasma na cabeça de muitos brasileiros. Afinal, o meu namoro pode vir a ser reconhecido como uma união estável contra a minha vontade? O professor Euclides de Oliveira costumava lecionar que namoro é tido como uma escalada de afeto, ou seja, um crescente processo de convivência que pode encaminhar a uma família futura. Basta que vocês lembrem, meus amigos, dos namoros de antigamente, como eles eram celebrados, como eles aconteciam. Era aquilo que a literatura nos traz como chamados namoros de portão. As pessoas tinham ali algum tempo para se encontrarem, sempre sob a tutela dos pais, mas não mais que isso. Os namoros de hoje, entretanto, ganharam uma feição completamente diferente. É comum que os namorados viajem conjuntamente, que dividam contas, características que eram muito próprias de uma união estável. Daí o resultado e daí o sentido da preocupação. Mas a chave do castelo, para você concluir essa sua dúvida, para você retirar essa dúvida de cabeça, é que no namoro é até possível que exista uma intenção de constituir família, assim como existe no noivado, por exemplo. Mas essa intenção, ela não é vivida no presente, ela é vivida no futuro. Somente no futuro aquela família se formará. Enquanto que na união estável, a intenção já está sendo posta em prática. Essas pessoas já estão vivendo como se casado fossem. Está aí a grande diferença entre a união estável e casamento. Diversos são os comportamentos que podem indicar que uma relação deixou de ser namoro
para ser uma união estável. E aqui eu digo podem indicar, eles servem como indícios, não necessariamente como uma prova cabal e irrefutável. Mas, por exemplo, a abertura de uma conta bancária conjunta, um contrato de aluguel no nome dos dois, onde ambos residam, um financiamento de um imóvel no qual residam no presente, a inscrição recíproca do outro como dependente de uma previdência privada, essas parecem não ser atitudes que comumente são utilizadas no namoro. Somente são feitas por cônjuges ou por companheiros. Esses indícios podem sim levar ao reconhecimento de uma união estável. Temos ainda um último requisito que não constava do caput do artigo 1723, lido para os senhores. Estou falando do parágrafo 1º desse mesmo artigo 1723. Acompanhem comigo o que nos diz o citado artigo. Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6º no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Meus amigos, podemos retirar bastante coisa desse artigo que foi lido, mas para isso nós precisamos nos reportar ao citado artigo 1521. O artigo 1521, na verdade, trata sobre os impedimentos do casamento. E ele começa dizendo assim: não podem casar. Aquelas pessoas que casarem sob aqueles impedimentos terão um casamento nulo. Pelo menos isso é o que nos indica o artigo 1548 do Código Civil. Para a união estável, foi dito que, exatamente como ocorre no casamento, também não seria possível o reconhecimento da união estável quando essas hipóteses estivessem previstas, quando essas hipóteses fossem observadas. Mas ele abre no final do parágrafo uma exceção, o inciso 6º, que trata das pessoas já casadas, desde que essas pessoas estejam separadas de fato ou judicialmente. Assim, se essa é a sua dúvida, lhe digo desde agora, uma pessoa casada pode sim constituir união estável com outra pessoa, desde que esteja separado de fato do cônjuge ou separado judicialmente. Mas vamos ao artigo 1521. Como eu lhes dizia, ele começa dizendo o seguinte: não podem casar. E já no inciso 1º nos coloca a primeira hipótese: os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Meus amigos, nós sabemos o que o artigo buscou vedar com essa redação. É o chamado incesto. Aquilo que não pode porque não pode. Diria Freud que esse é um negativo absoluto. Certas coisas não podem porque não podem. Assim, conforme o inciso 1º do artigo 1521, não é possível casar com o filho, não é possível casar com o neto, com o bisneto, assim como não é possível casar com a mãe, não é possível casar com a avó, não é possível casar com a bisavó. E eu estou parando nesses 3 aqui, mas poderia ir em qualquer um na linha reta. O casamento entre pessoas que estão na linha reta, tá bom? Ele é proibido. Não podem casar, nos diz o artigo 1521. Ainda que esse parentesco, ele venha por via civil. O parentesco seja natural ou civil. Então, também o filho adotado não poderá casar com o seu pai. Repito, por uma proibição ao incesto, algo que é bem natural de acontecer, como falei, o chamado negativo absoluto. Incesto não pode porque não pode. O inciso 2 nos fala os afins em linha reta. Quem é o afim em linha reta? Afim em linha reta é o parentesco que nós temos com os parentes de linha reta do nosso cônjuge. Vejam bem, quando eu venho a me casar, a mãe da minha esposa tornou-se a minha sogra. Ela, portanto, é minha parente afim em linha reta. E aqui é bom que desde já se esclareça uma situação. Não é história da carochinha. De fato, não existe ex-sogra. Quem nos diz isso é o artigo 1595, parágrafo 2º do Código Civil. Acompanhe comigo. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Dessa forma, se uma vez ela foi sogra,
você jamais poderá vir a casar-se com ela. O terceiro inciso nos diz da hipótese do adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Meus amigos, pensem comigo. Se alguém foi adotado, o cônjuge desse adotante passou a exercer a função de padrasto, de madrasta naquela relação. A ratio da proibição, portanto, é a mesma do inciso primeiro, a vedação ao incesto. Portanto, também não podem casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. O inciso 4 nos traz a seguinte hipótese: os irmãos unilaterais ou bilaterais, ou seja, aqueles irmãos de mesmo pai e mesma mãe, ou somente de um deles, e demais colaterais, até o terceiro grau, inclusive. Mas, professor, eu sei que irmãos não podem casar, mas eu fiz a análise aqui da contagem dos graus e até terceiro grau, inclusive, isso engloba os tios e sobrinhos. Esses também não podem casar? Veja bem, meus amigos, atenção a essa regra. O que o inciso 4 fez foi simplesmente repetir o que já estava disposto no artigo 183, inciso 4, do Código Civil de 1916. Ocorre que, posteriormente ao Código 16, nós tivemos o Decreto-Lei 3.200 de 1941. Entendeu-se, portanto, que a lei especial, que foi posterior ao Código 16, continuava em vigor, já que a nova lei, o Código Civil de 2002, entra em vigor em 2003, não foi frontalmente contrária a ela. E assim sendo, o casamento entre tios e sobrinhos foi permitido e chamado de casamento avuncular, desde que fosse passado por uma perícia médica para atestar duas coisas. Primeiro, a sanidade mental dos nubentes. Isso mesmo, senhores. Se vocês desejam casar com um tio ou com uma tia, é preciso que uma junta médica, de no mínimo 2 médicos, segundo nos diz o Decreto-Lei 3.200 de 41, ateste que você está em condições perfeitas em sanidade mental. E a segunda, a demonstração que não há risco para a prole eventual, a prole futura. Que o laço de consanguinidade que os une não gerará qualquer incompatibilidade de forma a gerar qualquer risco, de forma a trazer qualquer risco a uma prole futura. Respeitado essa imposição, o casamento pode vir-se a ter lugar. Inclusive, é isso que nos diz o enunciado 98 do CJF. Nos diz assim: o inciso 4 do artigo 1521 do Código Civil deve ser interpretado à luz do Decreto-Lei 3.200 de 41, no que se refere à possibilidade de casamento entre colaterais de terceiro grau. Assim, ficou possibilitado, pela disposição já falada, o casamento entre tio e sobrinha, entre sobrinho e tio. Mas ainda temos 3 incisos a serem falados. O inciso 5 traz a seguinte proibição: não podem casar o adotado com o filho do adotante. Um tanto quanto óbvio. O adotado com o filho do adotante passam a conviver como se irmãos fossem. Ou melhor, passam a conviver como se fossem irmãos? Não, são irmãos. E justamente por serem irmãos, não podem contrair casamento. Ainda a hipótese do inciso 6º já mencionada. Não podem casar as pessoas já casadas. E se não podem casar as pessoas já casadas, por regra, também não podem constituir união estável as pessoas já casadas. Mas lembrem, a parte final do parágrafo 1º do artigo 1723 excepciona. Se essa pessoa já se encontrar separada de fato ou judicialmente, ela pode vir, assim, a constituir uma união estável com outra pessoa. Aqui uma referência importante, a chamada união estável putativa. Vocês devem lembrar, senhores, que putativo é aquilo que supõe ser o que não é. Há um erro quanto ao que se estabelece. O nosso Código Civil, lá no artigo 1561, fala do casamento putativo. Nos diz exatamente o seguinte: embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges,
O casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Meus amigos, se até o casamento é possível que, na boa-fé de ambos, ou na boa-fé de um deles, se constitua, embora aconteça com a infringência desses impedimentos, me parece natural que também a união estável possa acontecer pela infringência do impedimento, desde que, e somente se, ocorra a boa-fé dessas pessoas. Eles imaginam, na putatividade, eles imaginam estar diante de um casamento válido, quando, na verdade, estão diante de um casamento nulo por infringência do artigo 1521 e mandamento do artigo 1548. Mas, a conferir, o recurso extraordinário 1.045.273, oriundo de Sergipe, está para ser julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal a qualquer tempo. E quando essa decisão estiver posta, nós teremos melhores informações sobre as chamadas famílias paralelas. Temos, por fim, o inciso 7º do artigo 1521. Nos diz: não podem casar o cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Temos aqui, portanto, uma questão moral. Imaginem que alguém tente contra a vida de uma pessoa ou consiga o êxito nisso, de fato consiga assassiná-la, para depois casar com a sua esposa, para depois casar com o seu marido. É meio novelesco, eu sei, mas isso é possível. Quero chamar a atenção dos senhores para uma outra coisa. Percebam que há um desafio ao intérprete nesse inciso. O Código Civil fala em condenado. Se é condenado, é porque existe uma sentença penal condenatória. E como nós sabemos, o artigo 5º, lá no inciso 57, nos diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Assim, é possível que, quando a condenação venha a ter lugar, o casamento já tenha sido celebrado. E nos ensina Pontes de Miranda que a validade é uma fotografia. Se o casamento, portanto, era válido naquela época, continuará sendo válido mesmo após a condenação. Por fim, há de se perguntar, quem poderá arguir os impedimentos? O artigo 1522 é claro ao nos responder. Os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. E o parágrafo único, ao nos informar, se o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Há ainda as chamadas causas suspensivas do casamento. Mas, como nós temos por ideia estudar as uniões fáticas, as uniões estáveis, e as causas suspensivas não impedem a consubstanciação da união estável, nós não falaremos detidamente sobre esse tema. Apenas indico que elas estão dispostas no artigo 1523 e seus incisos do Código Civil. A partir desse momento, nós passamos a esse evento da nossa aula de número 3, o nosso quiz. Em relação à união estável, assinale a alternativa correta. Letra A. Para caracterizar a união estável, é necessário tempo de convivência mínimo de 2 anos e que essa convivência tenha sido pública e duradoura. Letra B. Quem estiver separado apenas de fato não pode constituir união estável. Nesse caso, haverá simples concubinato. Letra C. O Código Civil não menciona a presunção legal de paternidade no caso de filho nascido na constância da união estável. Letra D. O contrato de união estável é solene, rigorosamente formal e sempre público. A resposta certa não poderia ser outra. É a letra C. Amigos, percebam que a letra A nos impõe um prazo de 2 anos para a consideração da união estável. Prazo esse que, como já falamos, já não mais existe. Enquanto que a letra B nos diz que quem estiver separado de fato não poderá constituir união estável. O que nós vimos não é verdadeiro. Aquelas pessoas que estiverem separadas de fato ou judicialmente podem sim vir a constituir a união estável.
Por último, a letra D falava sobre o contrato de união estável como sendo um contrato solene, e essa não é uma verdade. A união estável é ato-fato e nasce, inclusive, independente de contrato. Quando a lei não exige forma específica, nos informa o artigo 107 do Código Civil que essa forma é livre. Vamos à nossa segunda pergunta. Estão impedidos de estabelecer união estável. Letra A, os afins em linha reta. Letra B, os colaterais até quarto grau. Letra C, os viúvos ou viúvas que tiverem filho de cônjuge falecido, enquanto não fizerem inventário dos bens do casal e derem partilha aos herdeiros. E letra D, pessoas divorciadas. Vamos à resposta. Resposta certa, claro, letra A. Os afins em linha reta não podem nem casar, nem constituir união estável, por impedimento disposto no artigo 1521, no seu inciso 2º. Assim, não há possibilidade de casar com a sogra, não há possibilidade sequer de casar com a enteada. E essa impossibilidade perdura mesmo que a união se desfaça. Lembrem do que nos diz o parágrafo 2º do artigo 1595 do nosso Código Civil. Passemos, portanto, à nossa terceira e última questão. De acordo com a jurisprudência do STF e do STJ acerca de união estável e casamento, assinale a opção correta. Letra A. É possível o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, sendo vedado o casamento civil. Letra B. A união estável homoafetiva é vedada no ordenamento jurídico brasileiro. União estável consiste de uma relação entre um homem e uma mulher. Letra C. Como não se trata de entidade familiar, a relação entre pessoas do mesmo sexo, no máximo, gera uma sociedade de fato. Letra D. A união entre duas pessoas do mesmo sexo é reconhecida como entidade familiar se verificada a convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família. Chamo, portanto, a resposta para que nós concluamos. Resposta certa, meus amigos, letra D, sem sombra de dúvida. Falamos nisso, falamos do julgamento da ADI e da DPF conjuntamente pelo Supremo Tribunal Federal desde o dia 5 de maio de 2011, pelo que não há dúvida sequer que as pessoas de mesmo sexo podem viver em união estável. Respondendo essa última pergunta, eu agradeço a sua atenção e lhe convido a continuar conosco assistindo às próximas aulas que virão. Até já e eu lhe espero aqui. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.